Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio. Valei-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos os que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia, vamos colocar no altar as nossas intenções e, como sempre fazemos, vamos reconhecer em breves momentos de silêncio que na nossa vida há certas e determinadas coisas que devemos mudar. É este apelo à conversão que nos foi deixado aqui em Fátima, converter o nosso coração. Para quê? Para amarmos mais, para sermos mais e melhores. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos esse dom de Deus, que é o dom da conversão do coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que aos justos dais o prémio e aos pecadores arrependidos concedeis o perdão, compadecei-vos daqueles que vos suplicam, para que a confissão das nossas culpas nos alcance o perdão dos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor. No tempo da graça, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te ajudei. Eu te formei e designei para renovar a aliança do povo, para restaurar a terra e reocupar as herdades devastadas, para dizer aos prisioneiros, saí para fora,
e àqueles que vivem nas trevas, vinde para a luz. Onde alimentaste em todos os caminhos, e acharão pastagens em todas as encostas. Não sentirão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles, porque aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às nascentes da água. De todas as minhas montanhas farei caminhos, e as minhas estradas serão niveladas. Ei-los que vêm de longe, uns do norte e do poente, outros da terra de Sinim. Rejubilai, ó céus, exultai, ó terra. Monte, salta a gritos de alegria, porque o Senhor consola o seu povo e tem compaixão dos seus pobres. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela o esquecesse, eu nunca te esquecerei. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca mais morrerá. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Meu Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho em todo o tempo. Esta afirmação era mais um motivo para os judeus quererem dar-lhe a morte. Não só por violar o sábado, mas também por chamar a Deus seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer por si próprio, mas só aquilo que viu fazer ao Pai. E tudo o que o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe manifesta tudo quanto faz, e há de manifestar-lhe coisas maiores que estas, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim o Filho dá a vida a quem Ele quer. O Pai não julga ninguém, entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honrou o Pai. Quem não honra o Filho, não honrou o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, porque passou da morte à vida. Em verdade vos digo, aproxima-se a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tivesse a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis do que estou a dizer, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Eu não posso fazer nada por mim próprio. Julgo segundo o que ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, irmãos e irmãs,
O Evangelho que acabamos de ouvir é a continuação do Evangelho que escutámos ontem, no qual Jesus curou um enfermo, curou uma pessoa que já estava doente há muitos anos, junto à piscina Betsaté. Esta cura, em vez de trazer alegria a todas aquelas gentes que estavam com Jesus, provocou o contrário. E é isso que ouvimos. Provocou a ira naqueles que olhavam para as ações de Jesus com desconfiança. E então Jesus vai aproveitar este acontecimento para comentar o milagre que tinha realizado. Por isso é que ouvimos no Evangelho Jesus a dizer a todos os que o criticavam: meu Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho em todo o tempo. Mas os judeus, ao ouvirem Jesus, a ira ainda foi maior, caros irmãos, ao ponto de lhe desejarem a morte. E porquê? Porque simplesmente achavam que Jesus a chamar Deus por Pai era puro sacrilégio e então passível de pena de morte. No entanto, quem lê a Sagrada Escritura e quem faz a experiência do Deus vivo chega a esta conclusão, que Jesus fez uma experiência de Deus, de um Deus que é Pai verdadeiramente, um Deus amoroso e próximo, não só no sentido metafórico, mas real. Jesus fez, de facto, esta experiência. Então, a paternidade que Jesus experimentou levou Jesus a ter atitudes também de proximidade e de solicitude com os mais próximos. Nós conhecemos a história de Jesus, sabemos como ele agia. Ele fazia-se próximo das pessoas. Ele fazia-se próximo. Ele era solícito para com os mais necessitados. Ora, os gestos, as palavras de Jesus, ainda hoje provocam também em nós muito espanto. Porque Ele convida-nos a perdoar. Ele convida-nos a desprender-nos de nós, das coisas deste mundo que são passageiras. E isto causa-nos tantas impressão, causa-nos tantas dificuldades. Este é um facto. Quem faz esta experiência de Deus sabe que a verdadeira felicidade não está nas coisas que temos, mas sim naquilo que somos, da forma como nos damos aos outros, como abrimos o nosso coração para vermos as necessidades dos outros. De facto, Jesus dos outros. E nós, tantas vezes, temos uma vida virada para dentro, focada nos nossos interesses, nas nossas dores, nas nossas fragilidades, no nosso eu. Caros irmãos e irmãs, Jesus então viveu assim, focado no outro. Nunca julgou ninguém. Jesus nunca julgou ninguém, nem aqueles que o criticavam. Vemos hoje no Evangelho Jesus a tentar que eles dessem o salto, para que aquele coração de pedra se pudesse de alguma forma converter. Ele não julgou nem aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Escarneceram Jesus, cuspiram-lhe na cara, rasgaram-lhe a túnica e mesmo assim Jesus não julgou.
A sua missão, caros irmãos e irmãs, era fazer a vontade do Pai que está no céu. Era cumprir a sua missão. Ou seja, era trabalhar incansavelmente pela dignidade da pessoa humana, restituindo-lhe dignidade, dando-lhe capacidades para, de facto, fazer uma experiência bela, bonita, destes anos em que somos chamados a caminhar nesta terra. Porque não são muitos, no máximo 100 anos. Agora pode ir um bocadinho mais, mas não são muitos. Nós não somos eternos aqui nesta terra. Somos eternos com o Pai do céu. Aqui a vida é passageira. Portanto, caros irmãos e irmãs, Jesus trabalha em nome de Deus, em nome do seu Pai. E assim como Deus dá a vida, Jesus veio precisamente comunicar a vida, veio curar-nos, veio ressuscitar-nos. E nós precisamos de ressuscitar tantas vezes ao longo da nossa vida. Ou seja, morrermos para tudo aquilo que nos faz mal, para ressuscitarmos para uma vida nova. A sua voz, que é a voz do Pai, também ela é eficaz. E como curou o paralítico, continuará a curar todos aqueles que de facto aderirem à sua boa nova, à sua palavra, e até será capaz de fazer coisas maiores, como ressuscitar dos mortos. Estamos assim perante uma revelação cada vez mais clara da vida do nosso Mestre, da vida e da missão de Jesus. Este pequeno trecho do Evangelho revela-nos precisamente esta condição de Filho de Deus. Mostra-nos a sua divindade. Mostra-nos que, de facto, Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Então, de acordo com o Evangelho, todos aqueles que acreditam em Jesus e aceitam que Ele é o Messias, o enviado de Deus, esses que poderemos ser nós hoje, teremos a vida. Quem, ao conhecer a revelação, quem conhecer os textos bíblicos da Sagrada Escritura e não o reconhecerem, esses não terão a vida na sua plenitude. Ou seja, apesar de vivermos nesta terra, nunca estaremos verdadeiramente saciados. Vai sempre faltar alguma coisa, vai sempre faltar algo. E nós já fizemos esta experiência. Temos tanta coisa, mas falta sempre algo, que é a verdadeira vida, que só Deus nos pode dar, que só Jesus nos pode dar. Também no Evangelho, também o Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, coloca em evidência que este dom que Deus nos dá e que deu à humanidade em seu Filho é ao mesmo tempo o dom e libertação, mas também é juízo e condenação. Porquê? Porque se não o assumirmos, nós próprios nos condenamos a uma vida que não é plena. Interroguemo-nos, pois, caros irmãos e irmãs, será que acreditamos que Jesus é realmente o Messias, o Salvador do mundo, o meu Salvador? Ou andamos aqui a correr atrás de deuses menores que nos dão uma satisfação e uma felicidade que é passageira? Será que acreditamos naquele que o Pai nos enviou? Aquele que com o Pai é um só? Ou porventura somos os mais miseráveis de todos os povos? Confessamos que Deus é o nosso tudo, o nosso Salvador, o nosso Messias, mas depois a nossa vida não está de acordo
com aquilo que professamos com a boca? Será que acreditamos no poder de Deus e nas maravilhas que Ele pode e quer realizar em nós, no nosso coração? Caros peregrinos, aproximamo-nos da Páscoa do Senhor, o mistério maior da nossa fé. Viver a Páscoa é viver a partir da existência de Jesus, sermos íntimo, ser íntimo de Jesus, trazê-lo no nosso coração, na família, no trabalho, na escola, nas amizades, tê-lo bem presente, sermos íntimos de Jesus. Ele que sofreu a paixão, morte e no final ressuscitou. Viver a Páscoa é viver do seu Espírito. De certa forma, caros irmãos, sermos cristãos é darmos continuidade à missão de Jesus, a missão que o Pai lhe confiou. Ou seja, continuar a missão de um Deus que serve, não um Deus que se serve, mas um Deus que serve os outros, que restitui a dignidade, que dá sentido, que compromete e humaniza. Será que a minha vida cristã, caros irmãos, vai neste sentido? Ou então é completamente o contrário? Ao professarmos a nossa fé em Jesus Cristo como Deus verdadeiro, não o façamos só com belas palavras. Que estas belas palavras, de facto, sejam acompanhadas com gestos que libertem, que humanizem, que nos façam ser mais e melhores, a nós e àqueles que amamos, a esta sociedade em que vivemos. Irmãos e irmãs, Jesus, Filho de Deus, realizou as obras do Pai, fazendo sempre o bem e falando do reino dos céus. Com o coração dócil à fé, digamos com Senhor de misericórdia, ouvi-nos. Senhor Deus de Israel e nosso Pai, que formastes e designastes os profetas para renovarem a aliança com o povo, dai novo vigor aos servidores da Santa Igreja. Oremos. Senhor Deus clemente e compassivo, que não esqueceis o homem que criastes, abri os olhos das nações de todo o mundo e fazei que vos conheçam e adorem. Oremos. Senhor Deus, autor de tantas maravilhas, que libertastes a vossa herança do Egito e mais tarde do cativeiro de Babilônia, conduzi ao vosso reino os catecúmenos, ouvi-nos. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, Deus de tudo quanto existe, que trabalhais continuamente com o vosso Filho e ressuscitais os mortos para a vida,
Dai esperança aos que nada mais esperam. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai do céu, que nos dissestes pelos lábios de Jesus que só vós honra quem honra o vosso Filho, ensinai-nos a servir-vos e a amar-vos. Senhor, misericórdia. Deus eterno, santo e justo, ensinai-nos a cumprir a vossa vontade, para chegarmos à contemplação da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, não permitais, Senhor, que os dons celestes, por nós recebidos, sejam motivo de condenação. Nós vos pedimos, Senhor, que o poder deste sacrifício nos purifique do antigo pecado e nos faça crescer na vida nova e nos alcance a salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum corporal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Deus enviou ao mundo
seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos
Oremos. Não permitais, Senhor, que os dons celestes por nós recebidos sejam motivo de condenação para os vossos fiéis, a quem os deixastes como remédio de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, despeço-me de todos vós, aqui presentes e também que nos acompanharam através da internet, com a bênção de Deus, deixando aqui um desejo de um dia muito feliz aqui na casa da Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Protegei, Senhor, os vossos servos com a vossa benigna proteção, de modo que, praticando o bem neste mundo, mereçam chegar até vós, sumo bem, por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria.